Olá a todos, meu nome é Lúcio Salustiano e, gravando o último vídeo de teoria para vocês, vamos falar um pouquinho sobre usar os gráficos, alguns cuidados ao se usar gráficos na hora que você estiver escrevendo o seu texto. Vamos lá? Então vou falar gráfico por gráfico aqui, ok? Começando pelo gráfico de setores. O gráfico de setores, ele geralmente é utilizado quando você quer representar as proporções das partes de um todo. Então, temos aqui um exemplo de gráfico do Spotify, e a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é, mais uma vez, não chame pelo apelido. Não chame de gráfico de pizza. É gráfico de setores, ok? Eu sei que esse termo, gráfico de pizza, tem se popularizado bastante, inclusive dentro do pacote Office. Se você quiser fazer um gráfico desse no Excel, vai estar lá escrito pizza. Mas a ideia de se escrever gráfico de pizza ali é porque ele está se comunicando com o público em geral, com o público mais leigo, que geralmente chama como gráfico de pizza. Então, para atingir o maior número de pessoas possíveis, eles usaram essa palavra. Mas no texto científico, no artigo científico ou no TCC, não diga gráfico de pizza. É gráfico de setores, ok? Eu quero tanto que vocês chamem de gráfico de setores que eu vou explicar por que o nome é esse. Como vocês podem ver, aqui nós temos um círculo. E aí nós vamos fazendo, conforme o necessário, as divisões aqui do nosso círculo. Acontece que toda vez que você causa divisões nesse círculo, mesmo que seja uma só aqui no meio, você forma uma forma geométrica que nós chamamos em geometria de setor. Eu sei que parece que é um triângulo, mas não é um triângulo, porque o triângulo tem 3 lados retos. O setor tem 2 lados retos, mas a base é arredondada. Então, cada um desses espaços aqui, dessas divisões, é, na verdade, um setor. E por isso o nome é gráfico de setores. Ok? Então, eu acho este exemplo, especificamente esse gráfico aqui do Spotify que eu coloquei, muito interessante. Ele mostra por que nós devemos evitar o gráfico de setores. Praticamente tudo que poderia dar errado no gráfico de setores está dando errado aqui. E eu vou mostrar isso para vocês. Bom, é importante dizer para vocês o seguinte. Hoje em dia, tem um grupo grande de pesquisadores, de cientistas, inclusive de estatísticos mesmo, que consideram este gráfico aqui, o gráfico de setores, o maior erro da história da estatística em termos de comunicação visual de dados. Por quê? Vamos para alguns motivos. Primeiro, eu não sei se você reparou, mas olha o tamanho da letra e olha o tamanho do gráfico. Vocês percebem que isso é completamente desproporcional? Aqui nós já temos um problema. O gráfico de setores ele tem a tendência a ocupar muito espaço. Segundo ponto, o gráfico de setores ele necessariamente precisa de cores. Ele depende de cores para funcionar bem. E isso também é um problema, por 2 motivos. Primeiro, porque na ciência nós geralmente não utilizamos cores, nós imprimimos tudo em preto e branco. Então, o simples uso de cores, por causa disso, já se torna um problema, ok? Mas ainda tem um segundo ponto. Não sei quem sabia, mas entre 8 e 10% de todos os homens do mundo são daltônicos. E você não sabe quem vai ler o seu texto. Se a pessoa que vai ler o seu texto depende de enxergar e discernir bem as cores para conseguir entender o gráfico, se ele for daltônico, ele terá um grande problema. Você estará dificultando o entendimento dele, e isso não deve acontecer. Terceiro ponto, ele tem uma tremenda tendência à poluição visual. Imagine um artigo científico vindo cheio de letras, seguindo sempre o mesmo padrão ali, de letra, formatação, tudo, e de repente tem uma bola colorida no meio do texto. Isso rouba a cena completamente, isso quebra a cadência do seu artigo, muitas vezes fica difícil colocar ele no local correto do seu artigo. Enfim, esse gráfico ele é realmente muito problemático. Tá? Nós podemos notar, por exemplo, também dificuldade de extração de dados, porque eu tenho que ficar olhando aqui e procurando aqui na legenda
qual é a cor correspondente àquele setor ali que eu quero. Eu não consigo saber quantidade, eu não consigo saber porcentagem aqui, né? Nem quantidade absoluta, nem quantidade relativa, eu não consigo saber. É difícil fazer uma comparação direta entre esse setor e esse setor. Não sei se esse é maior que esse. Enfim, gente, esse gráfico de setores ele é terrível. Evitem usar, tá? Motivos para não usar gráfico de setores são muitos. Eu vou passar aqui rapidinho porque alguns eu já mostrei, né? Primeiro, ele é totalmente dependente de cores. Eu já expliquei esse ponto. Segundo, ele é totalmente dependente de legenda, o que significa que ele vai ocupar muito espaço. E a gente acaba entrando no terceiro ponto, tendência a ocupar muito espaço, não só porque ele exige legenda, mas também porque, como eu mostrei para vocês, o gráfico sempre acaba tendo que ser muito maior do que o texto, e também que se torne muito desproporcional, ok? Tendência à poluição visual, não só pelo tamanho, mas também pelo uso excessivo de cores. Ele é terrível com números pequenos porque fica difícil de enxergar e de discernir cada um desses setores quando você tem divisões pequenininhas. Quando você tem divisões próximas umas das outras, independente de ser pequena ou grande, ele acaba se tornando confuso, tá? Você não consegue discernir direito quem é maior que quem e você fica numa situação complicada na hora de analisar. É difícil extrair os dados, como eu mostrei ali para vocês. A análise dele é imprecisa, demorada e trabalhosa, porque você precisa procurar a cor na legenda, você precisa olhar para o gráfico, olhar para a legenda, olhar para o gráfico, olhar para a legenda. Se você precisar fazer isso 5, 6 vezes, você provavelmente não vai nem se lembrar mais da primeira informação que você retirou. Por vezes é muito difícil fazer uma comparação direta, eu mostrei isso lá para vocês também, e quanto mais setores ou quanto mais divisões, mais os problemas acima se intensificam. Todos eles. Então, toda vez que você pensar em fazer um gráfico de setores, por favor, use um de barras. Todo gráfico de setores pode ser perfeitamente substituído por um gráfico de barras, ok? Falando nele, o gráfico de barras é preferível quando se quer confrontar valores ao longo do tempo ou entre várias categorias diferentes. O gráfico de barras é sem nenhuma dúvida o mais versátil de todos. Então aqui eu coloco alguns exemplos de gráfico de barras para vocês. Todos eles são aceitos, tá? Vocês podem usar o gráfico de barras aí livremente. Então você pode colocar na vertical, você pode colocar na horizontal, você pode aparelhar 2 a 2 ou 3 a 3, você pode contrapor, você pode colocar excedente acima, conjugando os dois dessa forma. Por exemplo, vamos supor que seja uma empresa, você tem a entrada em verde e a saída em azul. Então você tem aqui uma noção o quanto saiu em relação ao quanto entrou. Então você sabe quanto sobrou aqui. Então essa daqui é uma solução interessante também, que também é aceita. Próximo gráfico muito comum é o gráfico de linha. Também imagino que todos conheçam o gráfico de linha, né? Ele é preferível quando se deseja visualizar tendências e movimentos ao longo do tempo em que os valores da dimensão são uniformemente espaçados. Gente, para um gráfico de linhas, isso daqui é extremamente importante, tá? Os valores das dimensões, eles precisam ser uniformemente espaçados. A gente geralmente usa daqui, né, como um fator tempo. A linha X do gráfico geralmente é a linha do tempo. O que acontece? Não pode usar gráfico de linhas, porque fica extremamente confuso quando você mediu com um espaçamento diferente. Se você mediu a cada 5 minutos ou a cada 1 hora, por exemplo, pode usar o gráfico de linhas, sem problema nenhum. Mas se você fez a primeira medição depois de 5 minutos, depois de 15, a próxima depois de 45, não use o gráfico de linhas, porque o espaço entre um tempo e outro, entre uma medição e outra, não é igual. E isso torna uma confusão na hora de analisar o gráfico. Então aqui eu coloquei para vocês um exemplo de gráfico de linhas, dá para ver que feito no Excel mesmo, e eu botei esse exemplo aqui não à toa, é para chamar a atenção de vocês mesmo, tá? Da mesma forma que estava acontecendo com o gráfico de setores, aqui também praticamente tudo que poderia dar errado no gráfico de linhas está dando errado aqui. Eu vou pontuar essas coisas para que vocês tomem esses cuidados, ok? Pode usar o gráfico de linhas, só tem que ter cuidado.
Se ele for mal usado, ele pode induzir o seu leitor a errar na hora da interpretação. Então, quais são os erros aqui? Primeiro, nós temos essa grade, essa grelha gigantesca aqui, que ocupa muito espaço e polui o visual. Nós sempre gostamos do visual mais clean possível, ok? Sem excesso de informações. Próximo problema. Aqui nós temos uma linha contínua. E isso é um grande fator para induzir a um erro de interpretação. Porque nós podemos ver que esse gráfico mostra a população em função do tempo. Ele mediu a cada 5 anos, tá vendo? Portanto, o ideal neste caso é que a linha não fosse contínua. Uma linha contínua dá a impressão de que a medição foi feita de forma contínua, ou seja, que a medição estava sendo feita 24 horas. Só que não foi o caso. Eles mediram apenas uma vez a cada 5 anos. Então, usar uma linha contínua neste caso também pode induzir a um erro de interpretação. Seria melhor se ele colocasse os pontos aqui de medição, ok? Próximo ponto. Se eu quiser analisar, eu vou ter dificuldade de extrair os dados do jeito que esse gráfico aqui foi feito. Por quê? Vamos supor que eu quero saber em 1990, que foi o ano que eu nasci. Quanto era a população? Está entre 70 e 75. Mas eu não consigo saber exatamente. Era 72,5 aqui. Parece que está um pouco mais para baixo. Eu vou dizer que foi 72 cravado. Entende? Eu não consigo ter precisão aqui. Da mesma forma, acontece aqui, por exemplo, em 2010. Eu sei que está um pouco acima do 85 e bem abaixo do 90. Mas entre 85 e 90 não é um dado preciso. Então ficou difícil de extrair as informações daqui. Tinha um jeito muito melhor de fazer isso daqui, Lúcio? Claro que tinha. Desse jeito, por exemplo, onde ele marcou bem claramente a cada medição que a medição foi feita apenas naqueles pontos. Está muito mais fácil de enxergar nessa linha. Outra coisa que facilita bastante é que ele colocou em cima de cada ponto de medição exatamente qual é o valor correspondente àquela medição. Isso é muito bom porque facilita demais na extração dos dados e também permite que a gente tire essa grelha daqui. Percebeu que aqui não tem mais essa grelha? Pois é, não há necessidade porque o valor de cada ponto medido já está aqui, então você não vai ter dificuldade nenhuma de extrair os dados, tá certo? A única coisa que eu mudaria aqui, eu, Lúcio, mas não é obrigatório, esse gráfico aqui já está bom, ok? Seria essa linha ligando uma medição à outra, ao invés de fazer linha sólida, fazer linha tracejada, para deixar ainda mais claro que foi medido ponto a ponto. Esta linha é apenas uma linha de tendência, porém a medição não foi feita de forma contínua. Essa linha tracejada deixa isso mais claro, ok? Próximo. Gráfico de dispersão. Esse gráfico geralmente é utilizado quando você tem quase nenhuma informação a respeito, ok? Então nós ainda estamos estudando, ainda estamos tentando enxergar correlações ali, padrões ali, coisas que podem influenciar e por aí vai. É realmente meio que primeiros passos, ok? O gráfico de dispersão ele é preferível quando você quer demonstrar a força da correlação entre duas variáveis que você está estudando. Então, eis aqui um gráfico de dispersão, onde cada um desses pontos aqui é uma medida que você fez, ok? Que você coletou. E nós temos aqui a linha de tendência, que é, no fim das contas, o que nós realmente queremos quando fazemos um gráfico de dispersão. Então a gente tem aqui, nesses pontinhos, a dispersão da minha amostra, certo? E a linha de tendência aqui, mostrando que a correlação é linear e direta, ok? É importante no gráfico de dispersão, como você vai colocar essa linha de tendência, que você dê as informações sobre essa linha de tendência, que são a fórmula da reta que você utilizou, o y da reta e o r quadrado, que vai dizer a força de correlação entre essa linha e a dispersão dos dados que você tem.
Não se preocupem, vocês não precisam calcular isso, tá? Eu acredito que o próprio professor orientador de vocês vai fazer esse cálculo ou a EON vai terceirizar algum estatístico. Se eles não tiverem lá na EON um setor próprio de estatística, eles vão terceirizar isso para algum estatístico, ok? Mesmo que eles peçam para vocês fazerem, o Excel faz isso com tranquilidade e é muito fácil, tá? Então não precisa desesperar, é tranquilo. Próximo e último gráfico é o gráfico Boxplot. Eu já falei para vocês como é que analisa e agora eu vou mostrar como é que usa o gráfico Boxplot, né? Ele é o ideal para mostrar a dispersão dos dados independente do tamanho da amostra. Ele também permite uma comparação de comportamento entre grupos, mesmo que sejam grupos muito diferentes. Se você só quiser o comportamento e a dispersão da amostra, você pode comparar os grupos usando o gráfico Boxplot. Então, eis aqui um exemplo de gráfico Boxplot para vocês. Só para exemplificar mesmo, eu já expliquei o gráfico Boxplot em outro vídeo, inclusive explicando como é que se analisa, como é que se extrai as informações de um Boxplot. E finalizamos aqui todos os vídeos de teoria. É isso, meus caros. Eu espero de coração ter ajudado todos vocês. Fiquem todos com Deus. Grande abraço e bora pegar esse DO.